Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 59 minutinhos, 17h59, com muita alegria e satisfação. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu a vida, saúde, trabalho, alegria, tristeza, que Deus é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, repetindo mais uma vez para você não perder, que daqui a 30 segundos, ok? Daqui a 30 segundos começa aí o programa Falando de Jesus, oficialmente transmitindo do estúdio central da Rádio Popular para todo o Brasil, para todo o Espírito Santo, para todo o planeta Terra e também com certeza para as comunidades que estão interligadas pelo sistema de rádio via cabo, pelo sistema que realmente leva até você todos os dias de segunda a sábado, sempre a partir das 17h50, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que tem chegado exatamente nas praças públicas, a Palavra de Deus tem chegado exatamente nos comércios, a Palavra de Deus tem chegado no ponto de ônibus, a Palavra de Deus tem chegado em qualquer lugar que você estiver. Por isso, já está presente no estúdio da Rádio Popular, aqui é o irmão Elvis, né? Por coincidência, o nome dele é Elvis. Depois, nós vamos falar por que essa coincidência, ok? Agora na Serra são 18 horas a partir deste momento. Eu não quero ganhar mais tempo e nem perder tempo, porque aqui com certeza a palavra oficial tem que ser a de Deus. Quem tem que ganhar mais tempo é o mensageiro para trazer a palavra para o meu coração e para o seu coração. A vocês que estão nos ouvindo nessa tarde de sexta-feira, que eu convido a você mais uma vez para emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração e ver o que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Daqui a pouquinho, com certeza, nós estamos aqui ouvindo mais uma palavra de Deus no programa Falando de Jesus. Seis e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor,
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine
mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém. Graça e paz, meus queridos. Quero agradecer a todos vocês que nos ouvem neste momento. Quero mandar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo pela internet, a todos que estão nos ouvindo pela rádio. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio estar aqui nessa noite, sentado nessa cadeira, podendo transmitir para você uma mensagem de Deus, da parte de Deus, uma mensagem. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que fez a diferença na minha vida, que tem transformado a minha vida. E eu creio no Senhor Jesus Cristo, que a mesma obra que o Espírito Santo de Deus tem feito em minha vida através dessa palavra, eu creio que você que está nos ouvindo será alcançado pelo Espírito Santo, porque quem faz a obra é o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Nessa tarde, eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Leia comigo, você que pode, você que não pode, que não estiver agora acesso a uma Bíblia, ouça o que diz a palavra de Deus. Amém, meu querido? Está escrito dessa forma, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Preste atenção no que está escrito. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Grave isso, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu quero te convidar agora, onde você estiver, a curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele que venha nos revelar, que venha nos dar entendimento da real vontade dEle nesta tarde. Porque eu não tenho nada a te oferecer a não ser a palavra de Deus, que muito é para a sua vida, muito é necessário. E eu sei que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então devemos pedir a Ele que venha abrir o nosso entendimento para que possamos ser alcançados pela palavra dEle. Amém, meu irmão? Curva a sua cabeça, ore comigo. Pai, neste momento nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e queremos clamar especificamente ao Senhor, Pai, que o Senhor venha sobre o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, olha, Pai, para que nós possamos entender, ter real noção qual é a Sua vontade para as nossas vidas hoje à tarde. Porque nós entendemos, Senhor, que quando compreendemos a Tua vontade, quando conhecemos a Sua vontade, nós somos eficazes na nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos para ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Meu querido, gostaria de compartilhar com você uma história de um certo missionário, por nome Paul. Essa história é verídica. Uma vez no Canadá, ele estava a pregar, e enquanto ele pregava, meu querido,
entra na igreja, atravessa as portas da igreja, um homem muito grande, um homem muito forte, um homem muito robusto, um tipo daqueles homens que, quando nós olhamos, nós seres humanos olhamos, nós dizemos, quem pode vencer um tipo de homem desse? E o Paul continuou a pregar, pregou a mensagem do Senhor Jesus, mas enquanto ele pregava, ele observava que a aparência daquele homem era robusta, mas os olhos daquele homem passava para ele medo. No olhar daquele homem, ele encontrava totalmente um homem devastado. Quando ele olhava para aquele homem, ele olhava um homem assustado, amedrontado, apavorado, abatido. Pois bem, ao finalizar a sua pregação, o missionário Paul vai ao encontro deste homem e diz a ele, o que há contigo? Por que você está tão abatido? Por que o seu olhar está tão apavorado? Aquele homem, ele tira da bolsa os papéis e entrega ao Paul e diz, eu acabo de vir do médico e aqui está um laudo a qual o médico disse que eu tenho 3 semanas de vida, que eu não passo de 3 semanas. Escute bem, pregador. Eu sou um homem das montanhas. Eu sou um homem que caço a minha comida. Eu sou um homem que já enfrentei todos os tipos de desafio que a terra pode me dar. Eu sou um homem que eu não sei o que é febre, eu não sei o que é dor de cabeça, eu não sei o que é passar um dia na cama enfermo. Eu sou um homem que você pode ver, eu sou um homem experimentado pela vida. E agora eu venho do médico com um laudo, com um exame dizendo que eu tenho 3 semanas de vida, que eu vou morrer daqui a 3 semanas. Eu estou apavorado, eu estou amedrontado, eu estou muito temeroso, porque há um desafio posto em minha vida que eu não tenho poder para vencê-lo. E que o especialista na área disse também que não tem poder para vencê-lo. Eu gostaria de fazer uma interrupção nessa história. E quero te dizer que o texto ao qual eu li fala sobre uma mulher chamada Raabe que se encontrou na mesma situação. Uma mulher que viveu em Jericó. Você vai encontrar essa história no livro de Josué, no capítulo 2. Uma mulher a qual recebeu o relatório de que aquele lugar estava para ser destruído pelo Deus de Israel. Uma mulher a qual a função dela era prostituta, está escrito na Bíblia. Uma mulher que vivia às margens da sociedade. Uma cidade que estava prestes a sofrer o juízo de Deus. E você deve estar se perguntando, por que eu propus essa ilustração antes de entrar na mensagem? Meu amado, preste atenção numa coisa. A mesma condição desta mulher, a mesma condição deste homem que eu acabei de ilustrar, pode ser a condição de algum ouvinte que está nos ouvindo agora. Pode ter alguém que está nos ouvindo agora, que os médicos disseram para ele que não há solução para a enfermidade dele. A notícia que ele teve é que o estado dele é um estado terminal. O estado da vida dele é um estado terminal, não há solução para a vida dele. Assim como um dia, quando os espias vão a Jericó, aquela mulher reconhece que o estado da cidade que ela vive, chamada Jericó, que o estado da vida dela é um estado terminal, estão prestes a ser dizimados por Deus, estão prestes a sofrer o juízo de Deus, a ira de Deus contra o pecado. E você pode estar dizendo, mas eu não tenho nada a ver com essa história, porque eu não tenho nenhuma enfermidade terminal em minha vida. Ao contrário, faço de tudo para viver uma boa vida. Eu caminho, eu pratico exercício, eu não bebo, eu não fumo, eu não perco noites de sono. E você pode estar se perguntando, o que tem a ver essa história com a minha vida, Elvis? Eu quero dizer para você o seguinte, meu querido. Pedro, em sua primeira carta, ele decreta, ele diz que o que resta para essa terra é o fogo, a destruição. Jesus Cristo disse isso, Mateus relata isso no capítulo 24 de seu livro, que essa terra passará pelo juízo de Deus. Todos conhecem a promessa de um dia
e que essa terra passará pelo juízo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: todos enxergam os sinais dos últimos dias. A televisão nos mostra os sinais dos últimos dias. As famílias nos mostram os sinais dos últimos dias. Como pais têm se levantado contra filhos e filhos contra pais. A humanidade nos mostra que estamos vivendo os últimos dias, porque a cada dia que passa está mergulhada na sua imoralidade, na sua carnalidade. E eu quero dizer para você, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história de Raabe, quando eu olho para a história de Jericó, que está prestes a ser dizimada da terra, eu digo que eu me assemelho muito com essa história. E eu digo para você que a terra que eu vivo se assemelha muito com essa história. Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero dizer uma coisa para vocês. O quadro da nossa vida, por mais que não temos um exame dizendo que nós temos uma enfermidade terminal, o quadro da nossa história está prestes a acabar. Está prestes a sofrer um fim. Porque um dia o juízo de Deus virá sobre essa terra. E você pode estar se perguntando: tudo bem, Elvis, mas o que fazer então? O que eu posso fazer? O que aquele homem pôde fazer? O que Raabe pôde fazer para ser poupada, para ser salva? Porque a Bíblia diz aqui que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Você pode estar se perguntando: o que eu posso fazer para não perecer, para não sofrer junto com os incrédulos? Meus amados, olhando para a vida de Raabe, no texto de Josué, eu aprendo duas coisas básicas. Primeira coisa, a Bíblia já diz: pela fé, Raabe teve fé. Quando nós olhamos para o texto de Josué, capítulo 2, quando nós observamos esse texto, nós observamos a partir de um certo momento, depois que ela esconde os espias, depois que ela disfarça para os soldados do rei que querem pegar os espias, que querem eliminar os espias, que querem pôr para fora os espias, ela sobe até o telhado onde ela escondeu eles e tem um diálogo com eles, e eu aprendo muito nesse diálogo. No versículo 9 do capítulo 2, Raabe diz bem assim aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Mais para frente, no versículo 11, ela diz: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 12, ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, agi com bondade com vocês, que vós também vão agir com bondade comigo, com a minha casa, a casa do meu pai, a casa dos meus irmãos, a casa da minha mãe. E ela pede um sinal seguro a respeito disso. Meus irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te dizer que a primeira atitude que Raabe tem, que leva ela a ter uma vida transformada, a começar a caminhar por uma vida transformadora, ter o quadro da sua história mudado, se chama fé. Ela crê nos rumores que chegaram em Jericó, ela crê nos rumores, nos testemunhos que chegou em Jericó. De alguma forma, a palavra de Deus chegou em Jericó, a palavra de Deus chegou ao ouvido de Raabe, e ela simplesmente crê, ela simplesmente acredita. Você precisa crer que Deus pode mudar o quadro da sua história, meu irmão. Eu não sei a forma que se encontra a sua vida.
Eu não sei como se encontra a sua casa, a sua família. Eu não sei como se encontra os seus filhos, a sua filha. Eu não sei como se encontra a sua vida financeira. Mas eu quero te dizer nessa tarde, nesse fim de tarde, que muito mais do que isso Deus quer para você. Deus não quer somente te dar uma vida próspera. Deus não quer somente tirar os seus filhos da droga. Deus não quer somente colocar pão na sua mesa. Deus não quer somente te curar do câncer. Deus não quer somente te livrar do álcool. Deus não quer somente te livrar das drogas. Deus quer salvar a sua vida. Deus, Ele tem um plano, Ele demonstrou, Ele manifestou um plano de salvação para a sua vida. Como manifestou esse plano para a vida de Raabe. Você precisa crer. A Bíblia diz em Marcos 16, depois de Jesus ressuscitado, ele aparece aos discípulos e ele diz, e ele dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas preste atenção no versículo 16, ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Fé é a condição de salvação para as nossas vidas. Fé é a condição que pode transformar um homem pecador, um homem caído, um homem imoral, um homem carnal, em uma criatura santa, em uma nova criatura, em um herdeiro da salvação. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Fé. Fé. Você precisa entender, nós precisamos entender que a condição a qual nós vivemos são as consequências da nossa atitude. Devemos parar de colocar na conta de Deus os nossos erros. Devemos parar de colocar na conta de Deus as consequências da nossa atitude. Devemos parar de colocar na conta de Deus as consequências de um filho drogado, mas um filho que cresceu num lar desregrado, sem princípios bíblicos, sem princípios da palavra de Deus. Devemos parar de colocar na conta de Deus a culpa de os nossos filhos, os filhos da terra, estarem se entregando ao álcool, à prostituição e às drogas. Se a culpa é inteiramente nossa, de casas que não têm a verdade do Altíssimo, de casas que não dão valor aos princípios de Deus, de casas que não entregam na mesa dos filhos a palavra do Altíssimo, de casas que não apresentam ao filho aquele que é único, aquele que é poderoso para salvar. E continuamos a colocar na conta de Deus. A culpa da nossa vida está da forma que está. Raabe não colocou na conta de Deus a culpa dela estar vivendo sobre os muros de Jericó, na escória da sociedade. Raabe não colocou na conta de Deus a culpa dela estar no mais profundo poço, no lamaçal do pecado, entregue à prostituição. Raabe simplesmente creu que o Deus de Israel, o Deus que vinha operando sinais e maravilhas na vida de Israel, poderia mudar a história dela, não somente dela, mas da casa dela. Raabe crê que o Deus de Israel, o Deus que fez a obra, o Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem, o Deus que deu maná, o Deus que enviou as codornizes, o Deus que os saciou a sede no deserto, ela creu que esse Deus podia mudar o quadro dela, podia mudar a história dela, podia poupá-la. Ela estava numa cidade prestes a perecer, prestes a sofrer o juízo de Deus, mas ela creu. Ela acreditou que aquele Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, podia poupá-la, podia salvá-la. E você pode estar se perguntando agora, meu amado ouvinte, tá, mas é só crer. Tudo bem, pregador.
É só eu ter fé e dizer amém, eu creio em Jesus. Eu quero te dizer que a verdadeira fé, ela tem evidências. Eu quero compartilhar com você o segundo passo. É esse. Ela não somente crê, ela pratica a fé. Eu quero dizer para você que a verdadeira fé, ela tem evidências. Tiago nos ensina muito bem isso. Na sua carta, no capítulo 2, ele faz uma ilustração. Ele diz, ora, se vir você, alguém pedindo esmola, com fome, com frio, e você dizer a ele, olha, vai em paz, sem alimentá-lo, sem dar a ele vestes, você resolveu o problema dele? A situação dele foi sanada? Não. Se você não alimentá-lo, se você não vesti-lo, de nada adiantou. Fé com evidências. A verdadeira fé tem evidências. A fé genuína, ela tem evidências. A pessoa que crê de verdade em Deus, ela segue os princípios de Deus e começa a caminhar da forma que Deus ensinou, da forma que Ele deixou escrito. Ele começa a tomar novos rumos. Aquele que rouba não rouba, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Por que ele não diz, aquele que não crê e não for batizado já está condenado? Porque aquele que crê segue os princípios de Deus. Logicamente ele vai se batizar, logicamente ele vai dar esmola, logicamente ele vai amar o seu próximo, porque ele vai passar a ser inundado com a presença do Espírito dele. Essa é a verdadeira fé, meu irmão. A verdadeira fé tem evidências. A Bíblia diz, examinai a si mesmo. Se examine se a sua fé tem tido as manifestações do Espírito Santo. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Se você crê que Deus pode mudar o quadro da tua história hoje, não é amanhã, hoje, se você se entregar a Ele, como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, lembra? Ora, a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam. Você quer uma prova disso? Vamos continuar olhando para a vida de Raabe. Quando Raabe despede esses espias, você vai ver isso no versículo 17. E disseram-lhe aqueles homens, versículo 17 do capítulo 2, disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, ou cordão vermelho à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos e toda a família de teu pai. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A manifestação da fé dela tem uma evidência genuína. Logo que eles vão embora, ela amarra o cordão vermelho na janela. Eu quero que você preste atenção nisso. É necessário fazer uma aliança com Deus. Raabe faz uma aliança. Ela amarra o cordão, ela segue tudo aquilo que o pacto o propõe, tudo aquilo que aquela aliança que ela fez com aqueles homens de Deus, tudo que eles proporam a ela, ela segue. Ela rapidamente, ela instantaneamente amarra aquele cordão vermelho na janela. Ela rapidamente manda a notícia à sua casa, ao teu pai, à tua mãe, aos teus irmãos, a toda a sua família, para estar debaixo do telhado dela. Em Josué, no capítulo 6, quando você vê o povo de Israel invadindo a terra de Jericó, e guerreando contra ela e vencendo ela, você vai ver lá no capítulo 6, uma ordem de Josué aos 2 espias: corram, vão à casa de Raabe, e de lá tirem ela e todos os que estiverem debaixo da casa, do telhado dela. Olha que interessante, segundo estudiosos, era muito numeroso já o povo de Israel aqui, eles já passavam de milhões. Como eles iriam saber qual é a casa que tem a marca da aliança?
Foi anunciado a eles, olha, chegar lá na guerra, tem uma casa que tem um cordão vermelho, quem estiver debaixo daquele telhado não pode tocar neles. Eles serão poupados. Lembra do episódio do Egito? Quando o Senhor fala para Moisés, diga ao povo de Israel que passe o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, porque à meia-noite o espírito de morte passará e ceifará todos os primogênitos. Eu quero dizer para você, há uma marca que pode poupar você, há uma marca que pode salvar você. Essa marca se chama Jesus Cristo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus pode te salvar, pode te poupar. Eu não sei como se encontra a sua vida agora. Eu não sei se você tem alguma enfermidade terminal. Eu não sei se você está pensando em suicídio, porque o Espírito me revela isso agora. Que você está pensando em acabar com a sua vida. Eu não sei como está o quadro da sua família, desesperado, porque o pai está no hospital e os médicos dizem que não há mais muito tempo, se pode se despedir dele, ele já está para partir. Eu não sei como você se encontra agora, talvez viciado, talvez preso, talvez já perdeu as esperanças, talvez já disse para você mesmo, quem dera se eu morresse, porque eu já não suporto mais essa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz em João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nisso. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele deposita a sua fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único que pode mudar o quadro da tua história. Só Jesus pode curar o câncer. Só Jesus pode livrar o homem da droga. Só Jesus pode livrar seus filhos da droga. Só Jesus pode tirar um pai de família do álcool. Só Jesus pode tirar uma mulher da prostituição. Só Jesus pode te salvar no grande dia, no dia do juízo. Que eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos, para nós encerrarmos aqui a participação. Eu quero dizer uma coisa para você e quero ser bem sério no que eu vou te dizer. Haverá este dia, o dia do juízo de Deus contra o pecado. E aqueles que não tiverem a marca da promessa, aqueles que não tiverem o selo do Espírito Santo, perecerão. Mas aqueles que estiverem selados pelo sangue do Cordeiro serão salvos e habitarão com o Senhor em novos céus e uma nova terra. Guarde isso, porque Deus é bom. Mas Deus é justo. E Ele manifestará a justiça dele contra o pecado. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo, Ele é justificador de pecadores através de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de orar para que nós venhamos encerrar nesse momento. Eu gostaria que aonde você estiver, eu creio que essa rádio tem sido um instrumento de Deus na cidade de Serra e em tantos outros lugares. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, o Senhor me trouxe aqui hoje com essa fé, que esse instrumento de Deus tem alcançado vidas, e eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você está nos assistindo, e eu quero dizer para você, curve a sua cabeça comigo agora e vamos orar ao Senhor para que Ele complete a boa obra em nós através do seu Santo Espírito. Curve a sua cabeça. Pai, nesse momento nós queremos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo, clamando ao Senhor, meus Pai, que aonde houver
um ser humano, um pai de família, um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem nos ouvindo, que eles venham ser alcançados pelo teu Espírito Santo, aquele que tem poder de converter o homem dos seus maus caminhos, aquele que tem poder de convencer o homem do seu pecado. Pai, nós clamamos a Ti, nos leve pelo caminho chamado arrependimento, que nós venhamos trilhar o caminho chamado arrependimento, que nós venhamos experimentar o arrependimento genuíno e que nós venhamos, olha Senhor, viver uma novidade de vida, que nós venhamos ser alcançados e manifestar e desfrutar da salvação do Senhor Jesus, que nós venhamos alcançar o Senhor, alcançar a misericórdia do Senhor, para que nós venhamos ser glorificados junto com o Senhor. Pai, nós queremos entregar a nossa casa, a nossa família, nós queremos entregar essa rádio em suas mãos, nós queremos entregar o Djalma em suas mãos, aumentando a fé dele, que ele nunca venha desanimar e que ele venha enxergar o quão importante é esse instrumento nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Meus queridos, que Deus te abençoe. Meu nome é Elvis Augusto. Eu sou esposo da Cristiane, pai do Arthur, do Davi e do Onias. Congrego na Igreja Batista Monte Sião, em André Carlone. Sou pastoreado pelo pastor Jorge e a pastora Rosa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Popular de Rádio, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40, precisamente 18 horas e 39 minutos. Cada vez que nós abrimos a nossa fala no início da nossa programação, nós sempre falamos, sentimos que realmente Deus, Ele usa os seus mensageiros, que são os seus instrumentos para trazer a palavra. Para não simplesmente trazer a palavra, mas também para colocar nós, ouvinte da palavra. Para que de repente nós possamos fazer alguma reflexão na nossa vida profissional, pessoal e espiritual. E quando o irmão Elvis estava trazendo esta palavra sobre Josué capítulo 2, e dela forma que ele falou, eu fui lá no pensamento, exatamente de Moisés, mas não vou repetir, porque já foi falado. Isso mostra de que realmente Deus traz a palavra para nós que estamos aqui no estúdio, e eu espero que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, também a palavra possa chegar até você. Tudo que foi falado, o Espírito Santo de Deus usou o irmão Elvis, e ele falou. Por coincidência? Não. O irmão Elvis não sabe, mas nós aqui do estúdio, nós sabemos que um amigo, já de muitos anos, se encontra neste momento internado no hospital lá do Jaime, com dificuldade, com problema de saúde. Há poucos um mês atrás aí, andava pelo bairro, caminhava pelo bairro, brincava com as pessoas, fazia negócio. Mas quando o irmão trouxe a palavra, de repente você que é filho e seu pai está internado no hospital, de repente ele está pronto para partir. Isso entrou no meu coração. Não vou falar o nome
dessa pessoa que está internado, que hoje carece exatamente de pessoas para tomar conta dele, que às vezes não tem ninguém. Antes tinha todos ao seu redor, mas hoje ele está, eu acredito, eu tenho certeza, não está só, mas está vivendo uma solidão imensa. Então, quando o irmão trouxe a palavra, veio no meu coração. E eu espero que esta pessoa que esteja internada, e que se alguém, familiares, amigos, ouviu essa mensagem, vai até o hospital. Leva essa palavra para ele. Porque de repente ele está esperando alguém falar de Jesus para ele partir. Ou de repente ele está esperando alguém falar para ele de Jesus para ele ser curado. De repente ele está esperando alguém para falar de Jesus para que a vida dele seja transformada na vida eterna. Deus, Ele tem várias formas de nos chamar a atenção. Deus tem várias formas de colocar no nosso coração aquilo que nós temos que ouvir. E eu, ouvindo atentamente o irmão Elvis mora na praia de Carapebus. É a primeira vez que eu estou vendo o irmão, não conhecia. Por coincidência, né, quando a gente falou Elvis, nós temos aqui o nosso mensageiro, também que faz parte do programa, o pastor Elvis do Rio de Janeiro, que faz link conosco no programa, agendamos quando há agenda para ele. Mas a palavra que o irmão Elvis trouxe é de confirmação entre todos os mensageiros durante 1 ano e 6 meses que estiveram aqui no programa. Jesus está voltando. Jesus, muitas pessoas estão olhando o mundo de uma forma materialista, mas Deus está colocando devagarzinho alguma coisa para que nós prestamos atenção que Deus existe. Não é simplesmente falar que Ele existe, que sabe que Ele é, mas simplesmente para confirmar que Ele é poderoso. E a mesma coisa que aconteceu lá no livro de Josué, que ele falou da Bíblia, pode estar acontecendo hoje na vida minha, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, na vida das minhas irmãs, na vida da minha mãe, na vida da minha avó, na vida dos meus tios, na vida dos meus primos, na vida de todas as pessoas. Deus nos coloca não de confronto, mas Ele nos coloca exatamente em observação. Deus não confronta com a gente, Ele dá livre-arbítrio, mas Ele coloca alguma coisa para que a gente possa observar que dá tempo de fazer alguma coisa. Agora na Serra são 18 horas e 44 minutos, 18h44, eu quero agradecer o irmão Elvis por estar aqui conosco. Eu espero que ele se sentiu bem, à vontade, para trazer o recado de Deus, que é a primeira vez como ele chegou aqui, mais cedo, para eu vir nas instruções, e falei para ele ficar à vontade, que o importante é deixar ser usado. É deixar ser usado. Não se importa se vai falar bonito, não se importa se você vai aparecer na câmera feio, não se importa se você... O importante é o Espírito Santo de Deus usar a pessoa para falar. Porque aqui, o programa Falando de Jesus é exatamente o canal. Céu, terra e o ser humano. Deus tem nos usado através do programa, deixando que esse espaço seja reservado especialmente para a palavra dele. E tem chegado exatamente a outras fronteiras. Nós não queremos o ego, nós não queremos a fama, nós não queremos a audiência, nós não queremos dinheiro, nós queremos sim, no compromisso com Deus, de transmitir de segunda a sábado este programa, que Deus realmente continua nos abençoando com vida, com saúde, e, enfim, até quando Ele pode nos fortalecer como existe na palavra. O Senhor, nos fortalece, e assim a gente tem pedido. Então, quero agradecer a Rádio Educadora Talento, porque também eles fazem parte dessas bênçãos que chegam no bairro Palmeiras, no bairro de São Domingos. Quero agradecer a Rádio Popular Estúdio 2 de Planalto Serrano, porque essa palavra tem chegado às comunidades que nos ouvem.
Agradecer a Rádio Popular Estúdio 3 de Novo Horizonte, tem chegado também às comunidades. Agradecer a Rádio Fonte de Central Carapina, que tem chegado a todas as comunidades daquela região. Quero agradecer a Deus e também a rádio, por mais também nos cedeu espaço a Rádio Cultura de Jardim Carapina. Agradecer também a você que nos ouve na praça, a você que ouve no ponto de ônibus, a você que sentado aí no seu comércio, a você que está em qualquer esquina. Não sei o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela chega até você. Deus sabe o que você está fazendo nesse exato momento. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que a palavra de Deus está chegando. Por isso eu quero agradecer a todos, exatamente porque você está no melhor programa evangelístico do mundo, que é o programa Falando de Jesus, porque é um sistema via pública, de praça pública, de comércio público, de ponto de ônibus público, de qualquer lugar. Deus tem usado para chegar até você. Agora na Serra são 18 horas e 47 minutos, nós vamos estar desfazendo a nossa rede. Convido você para amanhã e estar aqui conosco para mais um programa Falando de Jesus, se Ele permitir que nós podemos estar aqui. Se Ele permitir, nós vamos estar aqui. Se Ele não permitir, a gente pede alguém para estar no meu lugar, para que a palavra não falte a você. Nós somos passageiros. A palavra de Deus não é. A palavra de Deus é eterna, de ontem, de hoje e de amanhã. Enquanto Ele nos der vida, saúde e esforço físico, nós queremos pedir permissão para estar aqui. Mas se um dia Ele achar que nós temos que partir, vamos pedir, Deus vai providenciar outros para abrir esse canal, mesmo que não tenha apresentação, mas vai estar só operando e a palavra vai chegar às pessoas. Porque o que é de Deus é para Deus e com Deus continua. 18 horas e 48 minutos, Pastor Elvis. Pastor Elvis, olha só que benção. Vou ligar para o Pastor Elvis hoje e falar, rapaz, você mandou irmão aqui, hein? Bom, a todos vocês, uma ótima tarde, uma sexta-feira ainda. Amanhã nós vamos estar aqui para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Você está ouvindo o Momento Gospel. Você está ouvindo o Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.